Bem-vindos. Vamos fazer uma atualização aí do nosso giro dos índices, SP500, dólar e índice Bovespa. Vamos ver o que a gente pode esperar aí para as próximas semanas, se realmente a gente atingiu o nosso objetivo e vamos ver uma correção aí de longo prazo, ou se a gente ainda pode esperar algum movimento de alta antes de voltar a cair, ou se foi apenas um pullback, tá? Vamos dar uma analisada e vamos ver o que a gente consegue pegar de informação. No semanal aqui no SP500, a gente pode ver justamente o nosso alvo batido lá nos 4.500. A gente já vê esse volume aqui denunciando essa zona como uma zona muito importante. Então a gente pode ver o preço trancado aqui por algum tempo, tá? É muito pouco provável que a gente tenha algum movimento muito extensivo de queda em linha reta, porque como a gente consegue ver no semanal aqui, a gente tem muito suporte no meio do caminho. A gente teve esse topo aqui, que foi onde ele tocou na semana passada, e depois a gente já tem essa outra região aqui que é muito importante também, que tem essa reta que passa por aqui, e esses dois topos aqui, e essa sombrinha aqui também, e essa outra que dá mais ou menos a mesma região. Então, caso não segure nessa região, a gente teria depois lá os 4.200 como o segundo suporte mais provável aí para o SP500. Então, eu ficaria de olho justamente nisso aí. Eu acredito que a gente esteja começando um ciclo de baixa, então a gente tem que ficar muito atento. Vou passar para o diário aqui. A gente tem que ficar muito ligado justamente para tentar encontrar aqui o pullback, tá? Porque se caso realmente a gente vá ter aí uma grande correção a caminho, a gente deve fazer algum movimento de queda, encontrar uma região de suporte para depois fazer alguma espécie de correção para aí sim começar uma tendência de baixa realmente. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento nisso aí. Eu não acredito que a gente vá cair em linha reta, pelo menos por enquanto. Então eu ficaria de olho justamente no rompimento desse fundo aqui, que é muito importante, tá? Porque caso ele rompa, não consiga continuar caindo e voltar para cima, pode ser uma armadilha justamente para a gente fazer esse retorno para cá, tá? Ou então a gente ainda pode continuar caindo e visitar lá os 4.200 nessa reta, para aí sim tentar validar essa região aqui e aí iniciar um movimento de queda. Então eu acredito que a gente possa ter começado aí um movimento corretivo, mas a gente tem que aguardar o mercado confirmar essa leitura. Então o ideal agora é esperar o mercado marcar fundo para a gente esperar o movimento corretivo e aí sim decretar aí um início de correção de pelo menos médio prazo, tá? Mas então a gente tem que ficar já muito atento na semana que vem para ver os próximos passos aí do SP500. O dólar, a gente vê aqui, tá? Justamente a leitura que a gente teve na semana passada, tá? Que a gente poderia romper esse topo aqui e ou a gente vai em direção aos 5,20 por aí, para tocar essa região aqui de alto volume, ou a gente vai falhar aqui, ó, a gente pode ver tá fazendo uma acumulaçãozinha aqui, perdendo essa região, a gente deve vir fechar o gap e depois, não segurando essa região, a gente voltar aqui para os 4,75. E aí sim a gente pode acabar formando um pivô de alta aí de médio prazo, que aí faria um movimento corretivo para cima, tá? Então a gente tem que ficar atento justamente nisso aí nessa semana. Provavelmente a gente já vai ter uma pista do que esperar, tá? Ou a gente rompe essa região para cima e vai lá nos 5,20, ou a gente perde essa região e vai para os 4,80 e depois 4,75. Então é uma zona aí muito importante para o dólar e a gente tem que ficar de olho na semana que vem, tá? Então esperar as confirmações do mercado, tá? O índice Bovespa a gente já consegue encontrar aqui também, tá? A gente fez um padrão muito interessante que a gente tem que ficar de olho agora essa semana, tá? Isso aqui a gente já pode fazer uma atualização, só vou fechar isso aqui para mais fácil, pronto. A gente pode ter aqui, ó, vou botar aqui, isso aqui que era eu considerava uma bandeira, eu já vou desconsiderar, vou considerar isso aqui um retângulo, justamente pela falha. Então a gente teve essa região aqui como um topo,
falso rompimento de topo, padrão de rejeição, perdemos o fundo e agora a gente tem que ficar de olho justamente no que o preço vai fazer aqui, tá? Caso ele não tenha força para continuar caindo, é muito provável que a gente veja aqui o nosso movimento corretivo, onde poderia nos jogar justamente de volta aqui nos 120 mil pontos. E aí sim, a gente falhando, não conseguindo aqui retomar a alta e iniciar um super ciclo aí de baixa de correção de mercado. Então é uma região importantíssima que a gente tem que ficar de olho, tá? Agora vamos tentar dar uma olhada aqui para a gente fazer algumas projeções para poder imaginar alvos, tá? Aqui, vou apagar isso aqui para ficar mais fácil. A gente tem o alvo aí de longo prazo, que é o alvo aí que eu tenho praticamente desde o início do canal, tá? Que é justamente a gente fez esse movimento aqui impulsivo, correção, ó, nessa região aqui do falso rompimento e nos gerou o pivô, tá? Esse pivô fez um movimento corretivo de toda essa queda, então, na minha leitura, o mais provável é a gente ver o índice voltar lá para os 90 mil pontos, tá? Então, uma queda aí de 23%. Então, eu acredito aí que esse é um topo muito importante para ficar de olho, tá? Eu não acredito que a gente vai fazer esse movimento em linha reta, mas a gente pode aí ter algum movimento corretivo nessa região aqui, tá? Ou até mesmo cair um pouquinho mais, vim testar aqui a região do 108, fazer alguma correção e iniciar esse ciclo de baixa aí, que pode ser de pelo menos aí médio prazo, longo prazo, pode durar alguns meses, tá? Mas eu ainda acredito que isso não deve acontecer até o fim do ano. Mas a gente tem que ficar de olho que pode ser justamente essa região aqui a formação de um topo de mercado. Então a gente veria o preço trancado aqui nessa região para depois confirmar o movimento de queda. Então eu ficaria ligado aí, mas por enquanto a semana que vem, no caso essa semana que vai começar, vai ser bastante importante para a nossa leitura, para ver se a gente realmente vai fazer esse pullback aqui para cima ou se ainda vai ter um pouco mais de queda acontecendo na bolsa, beleza? Então, muita atenção em operações essa semana, porque pode ter bastante volatilidade. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise dos índices. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários. Assim que possível, eu tô mandando pro canal, beleza? Valeu!